Culpa é um sentimento de responsabilização e de sofrimento após a reavaliação de um comportamento passado tido como reprovável. Esse remorso causado pela culpa pode paralisar a sua vida. Comecei a ler o capítulo deste livro, que eu estou lendo este livro e estou compartilhando aqui alguns capítulos para vocês que me aquecem o coração. Eu gravo muitos vídeos trazendo os meus insights, resumos dos livros e informações que eu quero deixar registrado também para quando eu precisar olhar novamente, porque é uma forma resumida. Para não precisar ler novamente todo o livro, eu olho o meu vídeo. Em algum momento da nossa vida, nós sentimos culpa. Pode ser por alguma atitude que nós fizemos no passado, por algum comportamento que nós tivemos, ou por algo que nós não fizemos. Culpa causa angústia, depressão, afeta a autoestima, a nossa relação com os outros e a saúde física também. Quando a culpa não nos instiga a ser melhores, porque a culpa leve, ela nos instiga a ser melhor. Olhar para aquele erro e aprender com isso para fazer diferente, ser um novo eu, ter uma nova atitude. Mas a culpa desenfreada, ela nos deixa presas em nós mesmos, remoendo passados e limites ou nos vitimizando e sabota a possibilidade de encontrarmos uma saída para a situação. Como que nós podemos curar esta culpa desenfreada? Muitas vezes nós não percebemos que nós estamos com a culpa desenfreada. A gente não consegue assumir a responsabilidade daquele erro. A situação de um casal, por exemplo, que fala: eu te perdoo, mas foi você o culpado. Foi por causa de você que aconteceu isso. Os dois estão errados. Se algo aconteceu, foi erro de ambos. Os dois têm algo envolvido na situação, de forma direta ou indireta. Precisamos nos responsabilizar e não transferir a nossa culpa, transferir a culpa para outra pessoa. Jesus não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Ele cura. Deus quer despertar em nós a responsabilidade e o reconhecimento dos nossos erros. Vai chegar um momento que Deus vai nos moldando. Se nós temos esse relacionamento com Ele, de ler a Bíblia, fazer oração, Deus vai nos moldando e vai ter algumas atitudes, comportamentos que era normal você fazer antes, mas com a transformação de Deus, você vai sentir naquele momento que você fez algo errado. E você vai sentir no coração um sentimento de que você quer se arrepender. Então você reconheceu o erro ali, naquele momento. A partir do momento que a gente consegue reconhecer a culpa, esse sentimento de culpa por algum erro, nós temos consciência, e esta consciência garante liberdade e gera paz no coração. Nós precisamos sempre lembrar que Deus age para curar as nossas feridas. Cabe a nós aprender e saber utilizar os valores e os princípios de Deus. Contamos com a ajuda da graça e discernimento do Espírito Santo. Nós precisamos orar pedindo ajuda para o Espírito Santo, porque Deus, com a sua misericórdia e graça, nos dá a cura. Filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. No capítulo, ele cita o Salmo 50. O salmista, ele se arrepende. O sacrifício é um espírito contrito. O que é ter um espírito contrito? É um sincero arrependimento pelos pecados cometidos e pela ofensa a Deus. Porque a partir do momento que você peca, você está agindo contra Deus, não somente contra aquela pessoa que você está pecando. Por exemplo, quando você julga uma pessoa, você está julgando algo de ruim nela, seja conhecido ou não. Mas você está fazendo um julgamento. Você está pecando não somente contra aquela pessoa que você está julgando, mas também contra Deus. Então nós precisamos reconhecer e ter este sincero arrependimento por este pecado. Nós estamos neste momento sendo orgulhosos por julgar outra pessoa e achando que nós somos melhores que ela. No final deste vídeo eu vou ler com você o Salmo 50. Quais ações que nós podemos fazer para curar esta culpa desenfreada? Aqui o autor traz 5 ações
com base na Bíblia. E eu quero compartilhar com você porque eu gostei muito destas dicas. A primeira ação: confessar os nossos pecados a Deus, reconhecendo a nossa necessidade de sua graça e misericórdia. Em Salmos 31, de 3 a 5, resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, o primeiro passo é confessar os seus pecados a Deus, conhecendo essa necessidade da graça de Deus, porque a partir da misericórdia de Deus nós somos curados. O segundo passo é receber o perdão de Deus pela fé em Jesus, crendo que Ele nos aceita e nos purifica de toda injustiça. Em Efésios 1:7, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhoso a graça de Deus! O terceiro passo é agradecer a Deus pelo seu amor e pela sua salvação, louvando-o por sua bondade e fidelidade. Então você confessou seus pecados a Deus, você recebeu o perdão de Deus, porque pela fé você acredita que Ele te perdoou e que Ele te salvou e te curou, e depois você vai agradecer a Ele pelo seu amor e pela sua salvação, louvando-o. Por meio de Jesus, louvamos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória. Quarto passo é seguir os ensinamentos de Deus, obedecendo a sua vontade e vivendo de acordo com seus valores. O versículo 1 Jó 5:3, pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E o último passo, quinto, buscar a comunhão com Deus, orando, lendo a sua palavra e participando da sua igreja. Jó 14:23. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Resumindo, confessar os nossos pecados a Deus, receber o perdão de Deus, agradecer a Deus louvando-o, seguir os ensinamentos de Deus, obedecendo a sua vontade, vivendo de acordo com os seus valores. Aqui no meu canal eu trago muitos vídeos falando dos princípios bíblicos e valores. E o quinto passo, buscar a comunhão com Deus, lendo, orando, indo na igreja, estando em um relacionamento com Deus. É preciso agir todos os dias e transmutar o arrependimento em mudança de atitude. Se desculpar pelo erro, mas não se arrepender sinceramente. Aqui no livro, o autor traz alguns exemplos da Bíblia. Davi, por exemplo, reconheceu sua culpa sem ficar escravo do remorso, tomou consciência das consequências do seu pecado e se arrependeu. O filho pródigo, que pediu parte da herança e caiu no mundo. Ele assumiu o erro e não tentou justificar suas ações. Reconheceu sua culpa contra Deus e contra o seu pai. Sentiu-se triste e envergonhado pela situação de miséria em que se achava longe da casa paterna. Voltou para casa e pediu perdão. O pai fez ali aquela festa para receber o seu filho novamente. E aí o irmão dele ficou com ciúmes e teve toda aquela história lá. Mas o pai, ele aceitou. É como Jesus e Deus nos aceita quando nós voltamos para Ele. Independente do que nós fizemos no passado. Se nós se arrependermos, confessar os nossos pecados e se arrepender com todo o nosso coração e louvar a Deus, Ele nos perdoa, Ele nos aceita de volta. O que é o arrependimento sincero e profundo? É ter consciência que agiu mal em razão da ignorância e da incredulidade de Paulo, por exemplo, fez com que ele alcançasse a misericórdia também e o motivou a dedicar a vida ao serviço do Evangelho. Curado por Jesus, tornou-se apóstolo das nações. Então, aqui temos 3 exemplos de que receberam o perdão. Eles erraram no passado, se arrependeram e receberam o perdão de Deus. Davi, o filho pródigo, e Paulo. A Bíblia nos traz muitos exemplos quando nós estudamos de forma aprofundada, porque às vezes eu estou lendo pela 5ª vez a Bíblia e tem histórias que eu não lembrava, tem histórias que se tornam novas, é como este assunto aqui. A culpa, tudo tem o seu momento. Deus vai nos revelando a palavra a partir do que nós estamos preparados para receber. Em cada momento que você ler a Bíblia, você vai receber uma nova inspiração, um novo insight, uma nova forma de pensar. E às vezes pode simplesmente não acontecer nada, mas nós mantemos a leitura, nós continuamos, perseveramos até o fim.
Porque a perseverança gera esperança, e a nossa esperança é Jesus. Eu acredito muito no poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. Eu já fui curada e todos os dias eu busco a palavra de Deus para aprender, para evoluir, para crescer espiritualmente. Nós estamos nessa busca diária de evolução. Nós viemos para a Terra para evoluir. E evoluir seguindo Jesus, estando cada vez mais próximo do comportamento dele, estando cada vez mais semelhante a Cristo. Nós precisamos buscar isso. E é desta forma que eu consigo vencer as minhas dificuldades, as minhas angústias, as minhas tristezas. Porque sim, eu também fico triste, eu também tenho angústia, eu também fico às vezes me sentindo deprimida. Mas o que eu costumo fazer? Eu costumo buscar a Deus neste momento. Eu costumo no meu deserto descansar. No tempo certo Deus me cura, Ele me traz paz no coração, ele me traz uma nova esperança, um entusiasmo pela vida novamente. Então, tudo bem se nós temos esses momentos, mas nós temos que saber para onde caminhar quando estamos no deserto. Eu não me importo se algumas pessoas possam achar isso exagerado. Eu busco a Deus, eu começo o meu dia lendo a Bíblia, eu finalizo o meu dia em meditação. No meio da tarde eu faço oração. E quando eu lembro, eu sempre estou fazendo algumas orações ou conversando com Deus. O tempo todo que eu consigo, eu estou com Deus. Não me importo se isso possa parecer exagerado, mas eu me sinto muito bem. E é por isso que eu compartilho com você, porque eu sei que vem da palavra de Deus. E eu tenho segurança e confiança em compartilhar isso contigo, porque é o Espírito Santo que me dá essa convicção de falar dele, falar do amor de Deus aqui na internet, porque não é fácil. Se você chegou até aqui neste vídeo, deixa no comentário onde que você mora, qual é a cidade que você nasceu. Coloca aqui nos comentários, eu quero te conhecer mais. Se você quer crescer mais espiritualmente e ler livros com base na palavra de Deus, eu indico o livro La Vie est Belle, os princípios para uma vida bela, leve e abundante, e Escolha Ser Você, uma jornada de 40 dias para encontrar sua identidade em Deus. São os 2 livros que eu escrevi, guiada pelo Espírito Santo. E na descrição tem todos os detalhes e o link para você ler o meu livro também. Um beijo e até o próximo vídeo. Fala o Senhor, o Deus Supremo. Convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu, e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Mas o ímpio Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá às costas as minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isso vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício,
Honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos.